Boa, boa! Olha nós aqui novamente. Eu já tô com o bordão, vou falar de novo, elevando a consciência. Bom, ô Célio, obrigado mais uma vez por você dividir essa bancada comigo. E hoje o episódio é diferente. É mais do que uma entrevista, é uma memória viva de fé, renúncia e obediência a Deus. A mulher que está conosco tem uma história marcada por lágrimas, mas também por milagres. Uma mãe intercessora e missionária que viu seu lar restaurado quando tudo parecia perdido. De Campo Grande ao interior de São Paulo, de noites de oração a dias de vitória. Hoje conosco a missionária Edna Felito. Uma mulher que há mais de 40 anos tem vivido a essência do Evangelho. Cristo, jejum, oração, vigília, evangelismo, visitas e família. E para essa conversa ficar ainda mais especial, eu tenho aqui seus filhos. Que tem minha irmã Fernanda não pôde estar. Renato, meu irmão, já estou me identificando. E eu sou testemunha viva desse legado. Seja bem-vinda, missionária irmã Edna. Minha mãe, seja bem-vinda. Amém. Glória a Deus. Tá diferente hoje? É. A prosa tá diferente hoje? Mas nada de novidade, porque a gente já carrega esse milagre. Conversa para lá e para cá, né? Os filhos que são milagre e a maneira que Deus tem te usado. Isso será, assim, uma grande marca para aquilo que o Senhor já marcou lá atrás na nossa vida. Amém. Ah, que bênção. Você que está nos assistindo agora, você vai entender que aqui tem um conteúdo com propósito. Renato, é o irmão do meio. Meu mano. E aí? É isso aí. Prazer em estar aqui. Agradeço pelo convite, Roberto, Célio, ao Renan que não está aqui. Renan. Estamos aí para cooperar no que precisar. Ô Célio. Oi, irmão. Fala você também. Você vai ficar Sejam bem-vindos, Renato, irmã Edna. Obrigado. Irmã Edna, como que é esse privilégio de ter uns filhos honrando a Deus, a família toda honrando a Deus, irmã? É muito grande. E a gente... É uma dor muito grande que nós passamos, às vezes, em momentos que nós vemos, assim, famílias que por pouca coisa não quer pagar preço, estragam toda a tua vivência, que Sim. Temos uma jornada, e muitos, assim, estão estragando com momentos de descontrole, às vezes, que não tem uma visão ampla do que Deus trouxe para nós. E o Senhor, por misericórdia, fez eu enxergar essa visão. E hoje o que eu faço é orando, pedindo para que Deus possa entrar nos lares que sejam assim, como um dia Deus marcou a minha vida, que esses lares possam retomar e saber que quando tudo pode estar perdido, Jesus tem a última palavra. Mas esse privilégio não foi sem choro, sem dedicação, né, irmã? Eu quero falar para todos aqui que jamais o Senhor me pegou no fundo do poço. E eu ensino a todos aqueles que escutam a gente para valorizar isso. Da onde saiu? Jesus dizia isso. Pega a tua cama, quando ele curava, vai para a tua casa. Isso quer dizer, nunca esqueça, não seja mal agradecido daquilo que você teve, aquele encontro real com Jesus. Você muda de vida, mas você tem que estar todos os dias pedindo a direção, porque vem de lá. Senão o homem vai se perder nos propósitos, na maneira de fazer, querer que vira sem pedir orientação divina. Missionária Edna, minha mãe, qual foi, em tempo de dor, solidão e vícios dentro de casa, qual foi o momento exato em que a senhora sentiu que Deus interveio? Foi nos dias de quarto escuro, não querendo mais viver, porque eu era
uma pessoa que eu amava minha família, saí da minha casa com 18 anos para ter uma família, e ali eu tive muito rápido minha filha Fernanda, veio o Renato, que foi a diferença, assim, da família, porque nós tinha minha mãe, meu pai tinha muitas netas. Quando o Renato chegou, foi uma alegria muito grande. Não, o Renato foi o primeiro, De o homem. primeiro neto. Ah. E aquilo, para mim, era uma alegria muito grande. Mas chegou as forças. E agora, o que fazer? Não dá mais para viver. Meu esposo passou num concurso da Pfizer. Aí foi convidado para o campo que vagou, foi em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E sendo que nesse meio tempo, um dos meus irmãos decidiram ir morar comigo para ajudar eu nessa viagem, que não era fácil, eu com 2 bebês. E chegando ali, eu estava assim, achando com uma esperança no material. Será que o dinheiro vai resolver? Mas pelo contrário, meu esposo, ele entrou muito nos vícios e eu não tinha como sustentar o meu lar e grávida do 3º bebê, que era o Roberto. Aí era um lar, o amor muito forte. E agora o que fazer? Não tenho mais aonde me apegar. Eu não podia levar isso para minha mãe e para o meu pai, porque eles estavam distantes também. Eu saí com muito propósito junto com meu esposo, eu esperava só nele. E não tinha mais recurso ali. Aí foi quando se apresentou Jesus na minha vida. É forte, hein, ô Célio? Quantos anos a senhora tinha? Eu ia fazer 21 Privilégio, anos. que bom. Renato, nós vamos fazer tipo um ping-pong agora. Um pouco a mãe, um pouco contigo. Legal. Ao longo dessa trajetória, o que a gente pode ver... Bom, eu vou ser suspeito em falar, mas eu quero passar para você. Esse exemplo de superação em fé que você viu dentro de casa, como tem sido para você até o dia de hoje? Bom, primeiramente, desde sempre, né, nós aprendemos a viver pela fé. Sabemos que a palavra nos diz isso, né? Que o justo viverá pela fé. E não adianta recuar. E com isso, nós, desde sempre, aprendemos que não pode recuar. Se é para apanhar, nós vamos apanhar pela fé. Porque tem o céu. Da outra face que tem o céu. Foi desse jeito. Então, com isso nos dá, claro, nos deu muita experiência, né? De crescermos nesse lar abençoado, meu pai, minha mãe, nos ensinando os princípios da palavra. E é claro que, a princípio, quando você é mais tenro, você não entende, né? Esse negócio muito de viver pela fé, porque tem que sofrer. Mas quando você vai se apegando na palavra e aprofundando na palavra, você entende que você tem que ter, primeiramente, a mente de Cristo, o caminhar de Cristo, e a vivência de Cristo. E isso acaba sendo uma marca nossa, né? De viver em família, honrando o pai, honrando mãe, em harmonia com os irmãos, né? Em casa, nós 3, né? Sempre tivemos essa comunhão de viver em harmonia, até porque nós, nas dificuldades que às vezes acontecia, né? Dentro de casa, nós aprendemos que o melhor era buscar em oração. Então, queria alguma coisa, vai orar. Quer comer alguma coisa melhor, vai orar. Então, nós vivíamos orando. Que era muito difícil. Mas assim, nos dá bastante robustez, né? Para nós aguentar. Resiliência. Vixe, hoje nós estamos... Fala sério. Pastor Renato, você falou do sofrimento, né? As pessoas, nós, pela nossa natureza, a gente quer estar sempre feliz, né? Não tem problema, né? Para que serve o sofrimento? Olha, Paulo, quando o Senhor falou para Paulo, a graça te basta, a minha graça te basta, Paulo, porque é para aperfeiçoamento. Que há quem prega que a gente não pode sofrer, não deveria sofrer, né? Eu acho uma pregação muito errada. Muito errada. Eu acho que o próprio Cristo deixou exemplo de sofrimento. Ele veio, deixou o céu para
para enfrentar uma cruz, então não tem porquê. Não tem porquê. E se você pegar os grandes homens que viveram e que vivem até na Terra, os grandes empresários, os grandes líderes, eu acho que a maior parte da vida desses homens é sofrimento. Por mais que tenha abastança, né? Mas tudo conquistado através do sofrimento. Então seria o caso de trocar a palavra sofrimento por vencer a dor para dar igual vencedor? Bem isso mesmo. Porque, né, Océlio? Sim. Se você for ver bem, né? A palavra vencedor é a conexão de duas junção, né? Vencer a dor. Então, diariamente, quando você vence a dor, você está montando escadas de vencedor. É bem isso. Então é o que você colocou, a questão dos empresários, a questão de justiça para todos. Se Deus é justo, logo, tanto o ímpio quanto não, fazendo a justiça de vencer a dor, naturalmente vai estar sendo forjado. Seria isso, mais ou menos? Bem isso. Ficou certinho. Ô, Roberto, Todos os dias vencendo. uma coisa que é muito corriqueira, a gente geralmente fala bastante da zona de conforto, né? Para a gente crescer, a gente tem que estar numa zona do desconforto, né? Senão a gente não sobe de nível, né? Sim. E o desconforto, não só de situações que a gente, às vezes, assume ela para crescer em alguma área na vida da gente, como a própria forma que a gente lida com os sofrimentos, né? Às vezes com os desafios, como eu estava falando com a irmã Edna, do privilégio dela ter os filhos dela toda sendo servos de Deus, né, irmã Edna? É um privilégio, mesmo que a irmã custou muita oração e muita dedicação, mas assim, Deus foi muito bom, tem sido muito bom com a irmã. Né? E Célio, uma coisa que, né, trazendo para cá, essa conversa, Roberto, com isso, nós criamos mais força, né? Nós criamos mais resistência. Eu falo em âmbito familiar mesmo, né? Nós, irmãos, depois chega, né, o cunhado, a cunhada, e começa a ter mais força devido àquilo que nós sempre aprendemos, né? E nós trazendo para a palavra, os grandes homens, eles obtiveram as grandes vitórias, as grandes conquistas, foi através do sofrimento. Né? Acho que é Jeremias que fala, se você não consegue correr com homens, como que você vai conseguir correr com um cavalo, né? É bem colocado. Exatamente. E eu acho uma fala muito, assim, curta, para nós que vivemos numa terra tão de sofrimento, para nós achar que nós temos que, a dor às vezes que passamos, é o fim da situação e agora eu vou me acabar, sendo que abriu-se uma porta tão grande, que é o exemplo que o pastor Renato está falando, de Jesus. Então, para a senhora foi o quê? O fim do casamento foi o começo da minha vida com Deus, a senhora diria? Foi o fim do meu relacionamento, que eu mais era apaixonada pelo meu lar, tinha acabado, e comecei, quando eu ouvi a palavra, você ia sair da dor? Não, mas eu queria vencer aquele momento de muita divisão, angústia, e se Deus poderia me dar um esposo transformado também. Aí que chega o evangelho de vitória, porque esse evangelho, o diabo quis mudar a identidade de Jesus ali na hora do batismo de Jesus. Ele veio a voz, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer nele. E veio ali a palavra que Deus colocou ali, exaltando Jesus, esse é meu filho. No outro versículo, o inimigo falou assim, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Então nós vivemos no mundo que ele traz sempre essa reflexão, mas nós que temos a palavra como a luz que ilumina nossa vida, nós vamos sempre ter que responder naquele versículo de Romanos 8:28, tudo acontece para o bem dos que são chamados
por decreto. Se é tudo, até o sofrimento. Por que não dizer que no sofrimento, como o Senhor está dizendo, faz nós ser promovido, e como faz? Se o crente saber que não tem dor, que o Senhor Jesus não chega com uma resposta de vitória, ele sofre menos. Quando ele depara com aquela situação, o Senhor vê, o que Jesus falou assim? Aqueles que são plantados nos átrios do Senhor, eles são como a palmeira, e crescerão como o cedro do Líbano. Por que palmeira? A palmeira, será que Deus ia colocar uma colocação dessa errada? Não. Não. Por que nós temos que habitar, morar nos átrios do Senhor? A palmeira é a única planta que aonde por ela dá certo. O crente com Jesus pode estar no sofrimento, mas vai dar certo. Então, só para concluir a fala da senhora, se a senhora quiser chegar um pouquinho para cá, a cadeira, para ângulo da câmera, qual que foi o sinal claro de que Cristo estava transformando o impossível na vida da senhora? O marco, a hora que você olhou e falou, não, agora, né, o fim do meu casamento tá acontecendo, eu tenho que começar uma nova vida. Então, qual foi aquele sinal claro que aquela coisa que era impossível tá tornando possível? O sinal muito claro que eu saí de um lar de muitos vícios. E quando o meu irmão, o pastor Gerson, foi para a Assembleia de Deus em Campo Grande, e eu vi ele atrás da minha casa, chorando, com o cigarro na mão, querendo jogar fora, e aquela guerra. Falei, Deus existe. O que é isso? Aí ele falou assim, Edna, eu sou crente, eu tenho Jesus, eu não posso. Eu falei, eu preciso... O Espírito Santo me convenceu. Você precisa desse caminho. Esse caminho vai te dar vitória. Porque eu vi ali algo sobrenatural. Até então eu vi o normal de todos os dias, mas quando eu deparei com uma conversão verdadeira de um moço que não tinha o porquê, na fala humana, meu pai tinha mandado ele ir para o exército para sair de lá como um sargentão, um moço que dentre os 8 homens, como diz, ele parecia o filho lá de Jessé, o mais que destacava. E aquele menino, de repente, deixar tudo para se entregar para Jesus. Eu falei, Deus existe. Aí, ele me ensinou, eu falei, como que eu tenho que fazer então para esse Jesus aí entrar na minha vida? Ele falou, você dobra o joelho, medita no céu, fecha o olho e pensa no céu. Entrega a tua vida. Eu falei, Jesus, nem estou te vendo, nem sei se o Senhor existe, mas meu irmão disse que o Senhor me ama e eu vou fazer essa entrega. Eu saí do quarto apenas com vontade de viver. Então pode ser que tenha alguém aqui que não está querendo ir servir a Deus porque ele está sozinho, porque não tem ninguém na família. O pastor Gerson foi quem iniciou, né? E criou esse clã de vocês. Ele começou e a fé despertou ali. Aquilo foi tudo que eu precisava para a mudança do meu casamento, a minha vida. Nós tínhamos enfermidade dentro da minha casa, mas eu nunca fiquei que nem, sou crente, por que não cura? Não. O que eu precisava era Jesus, que trouxe o que eu nunca pensava que poderia resolver dentro da minha casa, que era trazer algo que eu sabia que eu ia vencer. Ô, pastor Renato, você lida com as suas ovelhas, você hoje dirige uma igreja, né? Hoje ele não tá mais. No momento Quanto nós tempo estamos foi? na sede, né? Entendi. Pastor auxiliar. Mas vamos lá, nessa direção. Como que é lidar com as pessoas hoje, como a missionária Edna estava falando, dos desafios, da quanto de opção, de oportunidade que nós temos hoje? Ô, Célio, é interessante, eu vou até deixar aqui algo rapidinho sobre essa questão de pastorear, né? Nós estávamos pastoreando uma igreja do Jardim Monte Alto e por 6 anos nós ficamos lá e aconteceu sobre a nossa vida particular, Sim. serviço,
Aí, conversando com o pastor presidente, pastor Samuel Padilha, e achamos por bem ficar na sede, ele nos convidou para ficarmos na sede. E estamos lá. Porém, esse contexto de pastoreio, sobre isso que nós trouxemos do nosso lar. A princípio, eu sempre tive comigo, eu nunca quero ser isso que eu sempre vivi dentro da minha casa, né? Meus pais pastores, e eu sempre, era uma fala minha, que isso eu não queria para mim. Até devido, né, de criança, ver tantos, além de, às vezes, o sofrimento interno, né, que acontecia, natural, o sofrimento que as pessoas traziam, e os nossos pais, pastoreando essas pessoas, tinham que lidar com sofrimentos alheios, né? Vamos dizer Não assim. tinha hora, não tinha dia, hora, não tinha... 24 horas, era bem... Aí, para mim mesmo, eu falei, eu não quero isso para mim. Eu não quero, isso daí vai ser bem longe. Mas é um negócio, Célio, que não é opção. Quando você, assim, existe os oferecidos, aqueles que são colocados e os escolhidos. Eu sinto que eu fui escolhido por Deus. Amém. Eu fui escolhido por Deus porque, sem eu ir atrás, sem eu querer, nós pastoreamos por 13 anos. Né? Sim. Por 13 anos. Nesse momento, nós estamos na retaguarda lá do pastor presidente, né, sobre a sua segunda ordem. Porém, você acaba... Sempre eu pensava assim, né? Por ser filho de pastor, amigo de pastor, meu tio pastor, vai ser fácil lidar com alguma situação ministerial. Engana-se. Porque é só quem está na lida, só quem está na frente sabe o que é pastorear. E se o líder não tiver chamado, ele não consegue. Não. Para rápido. Esse negócio que é mãe, é pai, esquece. E é o chamado, tem que viver. E é o chamado genuíno, né? Porque muitos se autoproclamam, né? Exato. E esse amor por alma. Até Aí, porque, né, é o que ele está dizendo. Essa entrega. Porque Cristo diz, aquele que quiser vir após mim, tem que negar a si mesmo e seguir a Cristo. E Cristo é o modelo de maior servo. Então, se Cristo, que foi o perfeito, serviu, ele fala, vós sois cristãos, querem ser pequenos cristos, então que sirva. E esse ato de servir tem que ser debaixo da graça. Só debaixo da né? graça. E a missionária, hoje, ela está muito bem amparada nessa visão, né? Mas concluindo, não sei se ele concluiu a tua linha de raciocínio, eu acho que é isso, né? O que vivemos dentro de casa é a hora que a gente meio que rejeita ou não quer, mas a graça de Deus basta, né? É por aí, né? É isso. Agora, vamos lá. Mãe, o que a senhora aprendeu sobre jejum quando ninguém mais acreditava na restauração? Olha, a gente aprende assim. A senhora jejuou muito lá no Campo Grande? Eu cheguei a sangrar meu joelho quando meus irmãos pediram para mim mudar para Prudente. Nós estávamos dirigindo Aero Rancho já, em Campo Grande, e vocês, num lar crente, né? Um lar cristão, chegava da escolinha dominical cantando aqueles corinhos, eu falava, meu Deus, meu lar é uma bênção. E daí minha família, nós ficamos sem minha mãe aqui, em Presidente Prudente, e eles convidavam eu para vir morar para cá. Falei, Senhor, eu vou orar tanto, Jesus, jejuar, que a gente fazia assim, campanhas e campanhas de jejum, que o povo achou que eu estava com um problema de saúde, mas eu sabia que eu tinha que entrar por esse caminho, porque o ouro que eu descobri, a Bíblia diz isso, né? Se descobre um campo que tem ouro, vende tudo e guarda ali. Eu descobri esse tesouro na minha vida, que era Jesus. Eu falei, agora minha família, por mais humilde que nós fomos para Jesus, mas eu sempre queria ver eles confessando a fé. Às vezes eu falava, não vai dar para comprar algo, mas eu falava assim, vocês creem que Jesus vai preparar?
Não, mãe, eu creio. Não tinha o que fazer. Uma outra coisa também, assim, para finalizar, né, essa parte minha, sobre esse lado de pastorear, é claro, você é escolhido, e o Senhor fala que desde o ventre, né? Falou para Jeremias, ele fala que escolheu desde o ventre. Desde criança, nós, na evangelização, entregar folheto, nós sempre, às vezes, a pessoa amassava o folheto na sua frente, né? Você ficava meio triste, porém, nós não esquentava muito, não. Nós entregando o folhetinho da palavra de Deus, a pessoa, enfim. E chegou uma hora e quem abria igreja era nós também. Meu pai falava, vai lá na frente. Nós ia na frente, tínhamos que abrir as igrejas por onde meus pais pastoreavam, né? E algumas vezes passamos lutas até chegar na igreja. Você nasceu em lar cristão? Digamos que sim, porque com 3 anos, com 3 anos de idade, meus pais se converteram. Sim. O Renato era o porteiro de Regente Feijó, e ali ele enfrentou uma luta, mas ele já aprendia a lutar desde de sempre. O Roberto carregava a caixa de som dos evangelismos no carrinho de feira. Nós colocava naquele carrinho de feira a caixa de som e as crianças, que naquele tempo iam levar para o culto de evangelismo a caixa de som. Essa experiência foi fundamental para hoje ter uma certa dinamismo, né, concernente ao pastorio, à evangelização. Só para completar aqui, só para dar um toque na audiência, é o seguinte: você que está nos assistindo agora, só para você entender, aqui a palavra jejum foi falada. No âmbito cristão, o que significa o jejum? O jejum nada mais é do que o médico, quando pede para que você faça um jejum, a tua carne vai ficar num período que tem que ficar de resguardo, seja alimentar, seja por algum ato ali que o médico pediu. Ok. No âmbito espiritual, então, quando você segue a Cristo, a Bíblia fala que a carne e o espírito é uma briga constante. Ou seja, Paulo fala, né, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, e Cristo fala que mortificar-vos a vossa carne, para que o espírito sobressaia a carne. Então, só para você entender, o jejum, ele é um ato de reserva, um momento teu de espiritual com Deus, para que a tua carne obedeça ao teu espírito. Para quê? Para você enxergar mais o mundo espiritual, que é a coordenada que Deus quer para a tua vida. Então aqui a missionária está dizendo o quê? Que o lar dela, para ser atendido em momentos decisivos da vida, ele precisava de uma coordenada divina. Porque humanamente falando, a senhora falou, né? Humanamente falando, a família estava acabando. Lar destruído. Tinha bebedice, tinha jogatina, tinha tudo ali. Então, qual que era a saída? Aqui ela bem colocou. Então, primeiro, ela viu um milagre acontecendo através do irmão dela. Vixe, tem algo diferente aqui. Porque é impossível. Um jovem, 17 para 18 anos, só nos vícios de cigarro, bebida, lutando contra, querendo ter uma nova vida. Então tem algo diferente. Aí foi onde que ela quis saber, e ela viu que o caminho espiritual, o jejum te coloca mais próximo às coordenadas de Deus. É isso, né, missionário? As armas que Jesus deixou as armas, amortecer a carne. Você consagra a vida até meio-dia, ou jejum o dia todo. Você quer brigar com alguém? Você vai ter misericórdia de todo mundo. Alguém fala alguma coisa, você está tão assim com a carne morta, você já está perdoando todo mundo. Você fala, meu Deus, não fez nada para mim, eu já perdoei. Porque é uma vida com as armas que Jesus deixou. E a oração? Quantos e quantas... Você termina uma consagração e você termina uma oração, já vem resposta, não tem como parar, não tem como duvidar que o Senhor já recebeu lá em cima. Então, para quem oração e jejum são práticas antigas, o próprio Cristo deu exemplo. Então, o que a senhora responderia para essa geração que é tudo rápido? Que está achando que é tudo rápido a resposta que vem de Deus. O que a senhora poderia orientar um pouco mais essa geração que hoje está tudo muito rápido, né, Célio? É isso. Está tudo para ontem.
qual que é o caminho que a senhora daria aí como uma primeira coordenada? Entra pelo temor de Deus, quando está muito acelerado, muito despercebido, tá a falta de temor a Deus. Respeita, porque Ele é soberano, Ele é por excelência, e Ele não quer ver os dele pegando as pérolas que tem, nós temos pérola, e jogando aos porcos. Nós temos que saber que nós temos que ter uma reverência. E qual é a reverência? O crente que sabe se controlar, a Bíblia diz que ele consegue algo que todo dia ele vive o novo de Deus e sabe passar esse novo para gerações que estão vindo. Porque me dá dó quando eu vejo as pessoas, devido às situações, está assim sobre os desesperos, e sendo que Jesus deixou. O que é muito? Não, é o pouco. Ser fiel no pouco, sobre o muito eu te coloco. A melhor igreja que agradou a ele foi a igreja Filadélfia. E, no entanto, era uma igreja de pequena força, de força quase zero. Mas ali ele falou, como você, Filadélfia, você tem guardado a minha palavra e tem praticado com pouca força, também eu te guardo na hora da tentação, que há de vir sobre o mundo. Agora eu digo para vocês, tendo pouca força, mas você não tem negado o meu nome. Então, pelo amor de Deus, não descontrola não. Saiba que Jesus, ele vai dar resposta. Até mesmo irmãos da igreja, quando entra pedindo um socorro para a gente, que nós colocamos no altar. Um dia eu estava fazendo uma campanha para um jovem trabalhar. Falei para o meu esposo, hoje é o último dia da campanha, bem. O João anunciou no culto, hoje terminou a campanha. O Espírito Santo falou para mim, minha serva, mais uma semana para mim responder a oração que vocês estão pedindo para a porta do fulano. Falei, Jesus, estava muito frio, era lá em Vargem Grande do Sul, nós estávamos fazendo missão ali. Aí eu falei para o meu esposo, bem, mais uma semana. Ele falou, mais uma semana? Eu falei, Eu escutava, eu morava embaixo da igreja, em cima era a igreja. Eu escutei no outro dia aquele jovem chorando, deitado lá na igreja, orando. Deus me dá a porta. No outro dia, a semana que foi seguida, mais oração, ele chegou lá pulando. Pastor João, irmã Edna, Deus abriu as portas para mim. Irmão Juliano, lá em Campo Grande. Então, marcas que fica. Pastor José Luiz foi uma marca regente. Esses meninos ali conseguiu, sabe, fazer uma igreja que ninguém trabalha sozinho. Jamais. Meu esposo, um grande homem de Deus, ele tomava iniciativa, mas eu sabia que eu tinha que entrar na dispensação da direção de Deus, para tomar oração de madrugada. Uma vez meu esposo lá, o primeiro congresso, fazendo o trabalho da igreja faixa, chegou um líder lá da igreja, dos jovens que estavam em ensaio. Pastor João, estão encrencando lá, dá para o senhor ir lá na igreja? Hora de ensaio da mocidade, é normal, isso é terra. Aí o João falou, eu estou sujo, bem, vai para mim lá na igreja. Eu falei, vou. Cheguei lá, coloquei a igreja para orar, os jovens. Falei, olha, não quero ouvir ninguém, que eu não tenho resposta, ninguém vai falar. Nós só vamos ser convidados por Deus para amanhã, 5 horas da manhã, orar até às 7 horas da manhã. E nós vamos fazer isso até o congresso. Irmãos, está aí a chave que o Senhor quer de cada um. Perseverança em oração, em vigília, em jejum. Foi o congresso que marcou aquele lugar. Nós chegamos lá, tinha 11 pessoas dentro daquela igreja. Nós saímos, a igreja estava cheia após 5 anos. Esse congresso foi a marca da vitória ali, que o Senhor concedeu a toda a igreja. E nós vemos ali que foi chamado uma casa. 3 jovens, 3 pastores surgiu só de uma casa. A glória de Deus. Maravilha. Experiências assim edificam a nossa fé, né, Célio? Fala. Sim. Roberto, dentro desse contexto de imediatismo, queria falar com o Renato aqui. Tem um pensamento que fala assim,
ou você diminui o tamanho dos seus sonhos, ou você desenvolve novas habilidades, né? Esse imediatismo, às vezes, ele é contra o longo prazo, ele coopera com os bons resultados, né? Porque quando a gente quer desenvolver, às vezes, assim, coisas mais complexas, demanda mais tempo, né? E uma coisa muito importante que demanda até na fé, né, Renato, que é a persistência, né? Com certeza. A própria palavra, lá em Hebreus capítulo 12, vai falar, né? Deixando todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência. Isso mostra que a vida cristã, e isso pode aplicar para todos, né? A vida cristã, principalmente, é uma maratona. É uma maratona. Maratona não é um tiro, né? Vieram aqui o André Domingos, né? É isso, o Claudinei Quirino. Isso, eles são Velocistas. velocistas, né? Era velocista. Olímpicos, hein? Isso. Para nós, né, numa vida cristã, é uma maratona. Não é tiro rápido. Tem muitos que começam muito rápido e cansa. E hoje nós estamos vendo muitas pessoas aceleradas devido ao contexto no mundo, né, Da global, caminhada. que está tudo rápido. E isso tem afetado família, tem afetado crianças, tem afetado muitas pessoas, né? Empresas, em todos os âmbitos você vai ver uma marca de desastre devido à aceleração. É bom que hoje tudo na mão, né? Você consegue conectar com o outro lado do mundo, isso Só que tem o processo, né? só que existe um processo, né? Eu sempre falo, Célio, hoje, isso já aconteceu, de eu ir lá no Ceasa, comprar uma banana que seja, uma banana, uma caixa de banana, e ela verde. Você abre, às vezes ela tá mole, parece que tá podre. O que é isso? Acelerando o amadurecimento, o processo, acelerando. Então, hoje, nós vamos ver uma geração tenra, uma geração com pouca idade, mas já está madura no ponto de apodrecer. No ponto de estar cansado, não quer mais viver, não quer mais, devido à aceleração. E isso cabe também na vida cristã, dentro das igrejas também, muitas pessoas cansadas, porque entrou numa linha de não esperar com paciência no Senhor. O próprio salmista, ele disse, esperei com paciência no Senhor. Esperar, já hoje é difícil. Com paciência, negócio, como se diz, entorta o caldo, né? Mas a nossa vida, esse esperar com paciência é entender o processo que nós aprendemos desde sempre e trazendo no âmbito, né, nosso aqui, está falando de jejum, isso daí é fundamental para a nossa carne, essa dona carne pecaminosa, aprender a viver o processo da vida, né? Que tudo tem o tempo de nascer, o tempo de viver e o tempo de morrer. E se eu acelerar, eu vou morrer mais rápido. Eu vou... vai ter tragédia, vai ter caos, vai ter desastre. Isso é certo, porque eu acelerei um processo desnecessário. Essa questão da paciência, ela é fundamental em tudo, né? Num negócio, por exemplo, existe uma estatística que fala acerca de negócio, que às vezes uma pessoa bem-sucedida, ela faz, em média, uns 4 negócios mal-sucedidos. Infelizmente, isso daí faz parte do processo. Tem alguns que acertam de primeira, mas enquanto alguns acertam de primeira, a maioria não acerta, porque tem o processo de aprendizado, tem os erros que a gente comete, tem as variáveis que você acaba não cercando, né? E espiritualmente também, né? Porque é o exercício da paciência, é você fazendo, você passando todos aqueles desgastes, aquelas tribulações, né? Aquelas problemáticas que você vai vir alcançar essa maturidade para você lidar com o equilíbrio, né? A paciência fala paz e ciência. Então, Jesus é o príncipe da paz. E a ciência que você tem que ter é o convívio
como está falando, nós estamos numa maratona. E o entendimento, né? Entendimento. E outra coisa também, trazendo na palavra, né, os grandes homens, como Abraão, como José, aprendeu a lidar com o processo. Né? E trazendo o sofrimento faz parte do processo. Não é verdade? Sim. Então, é necessário você passar por processo para adquirir a sua maturidade, adquirir o sucesso, adquirir até mesmo o próprio Davi, né? O rei Davi, o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele já sendo ungido como rei, ele esperou o momento, esperou o processo. Né? Então é por isso que a Bíblia fala para nós aprendermos com o lavrador. E para colocar então essa parte, né, em Romanos 5, que fala, né? E não somente isso, mas também gloriamos nas tribulações, Aí, nas dificuldades. Porque a tribulação produz paciência. Ah, o processo. ó, E a paciência, A experiência. Quer dizer, muitos não conseguem adquirir a experiência por falta da paciência. Pega a experiência E aí- de desistir. Não experiência de avançar, de crescer. Exatamente. E a experiência, a esperança. A esperança é o que move a chama que você acabou de falar. De encurtar o espaço, tem muitos jovens hoje, principalmente, essa audiência nossa é muito para jovens. Traz desesperança. Muitos jovens estão sem esperança porque o processo foi interrompido. E aqui, ó, eu vou trazer uma verdade, não minha, não deles, a verdade bíblica que é Cristo. Paulo falando aos pessoal de Roma. Entenda, é um processo. Ó, você vai ter tribulação, dificuldade, desafio. Passou? Você vai ter o quê? A paciência. Você vai ser trabalhado nesse momento da espera. E aí a paciência, a experiência. A experiência, quando você está com experiência, é tão fácil, né? Depois que você passou por umas 10 vezes a mesma coisa, alguém chegar perto de você, principalmente mãe de várias viagens. A senhora, depois, a hora que me teve, é natural que a senhora não ia desesperar quando da Fernanda, né? Minha irmã mais velha. A hora que chorar, não, alguma coisa já resolve. Então a experiência e depois a esperança, você jovem, tá sem esperança? Tem 2 caminhos ou 3 para trás aí que tá faltando. Porque a esperança vai te trazer a luz de você querer viver mais. Que foi onde que a senhora acendeu essa luz aí, lá no início. Acendeu a esperança. A chama colocou, opa, meu lar não vai ficar destruído. Porque tem um que me traz a esperança. E daí o pastor Gerson acendeu através da atitude. Impossível. Porque o cenário era impossível, não foi? Mas a senhora creu que o mais forte estava ali para capacitar a senhora. e ele veio muito forte, aqueles versículos de João, dos livros de João, que diz: eu sou a luz que vim ao mundo, para que aqueles que me seguem não andem em trevas. Coisa terrível, a escuridão. Imagina isso para dentro do ser humano. E sendo que esse de Romanos fala, a tribulação, ela produz a paciência. Se o ser humano soubesse colocar essa palavra para dentro de si, na hora da tribulação, ele falar, não, Deus está querendo algo de mim. Através de Jesus consegue. Eu vou entrar no caminho da paciência. Porque a gente só fracassa quando a gente desiste, né, mano? Quando a gente desiste, a gente volta lá pro final da fila, né? Estaca zero. É estaca zero. Começa tudo. E aí, Não é isso? o processo de voltar da estaca zero é doloroso. E para completar esse verso também fala que depois a esperança não Traz confusão. traz confusão. Quando tá clarificado as coisas, Por fica quanto, fácil, né? você vê que aí E aí é o que você acabou de falar também, que vai completar o que a senhora é um disse. fechamento que o Senhor Jesus tem que começar e não voltar em Jesus. Aí nós conclui aí, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está, não é gotejado, aquela coisa minguada, que você fica com o coração sem saber o que fazer. Não, é derramado. O amor derramado, você pode colocar aqui água e se não estiver derramando, sujeira vai ficar aqui. Você começa a jogar transbordando, a sujeira vai embora. E aí é que tá, a esperança ela invade de uma forma que Abraão falou assim, escuta, acabou a esperança que eu vou ser pai de uma grande nação. Cadê meu filho que vai nascer, minha esposa, já 90 anos, acabou o tempo e eu também, acabou a esperança terrena. Quem sabe os médicos da época falaram, acabou,
Não tem Abraão. Abraão falou, mas agora, com a esperança que eu recebo de lá, eu luto contra a esperança da terra. E eu vou ser pai de uma grande nação. Toda resposta, quando a terra nega a benfeitoria que você está buscando, busca lá, no nome de Jesus, que ele veio trazer. Eu prego sobre 4 âncoras que essa palavra traz, para edificar o barco da nossa vida até chegar na Canaã celestial. Essas 4 âncoras começam pela tribulação. Uma das primeiras âncoras que afirma nosso barco, paciência. Segunda âncora, experiência. Você, com uma grande empresa, vai pegar qualquer um sem experiência para pôr dentro do teu trabalho? Não. Não, você quer uma pessoa que tenha capacidade. A nossa capacidade, quando você entende que a tribulação chegou, você abaixa. Paciência. Entra a paz e a ciência na tua vida, você começa experiência. Daí um pouco alguém chega e fala, eu preciso disso, eu tô com uma luta. Você começa a dar risada, fala, mas eu estou contando um caso sério para a senhora. Como que pode a senhora rir? Porque você já passou por aquela experiência e você tem uma bagagem a contar. E, de repente, a experiência, ela... O que traz? Esperança. E a esperança, ela não traz confusão. Vai falar para um crente cheio do poder de Deus de experiência, de esperança, vai falar mal de alguém da igreja, vai falar mal de alguém. Ele clama o sangue de Jesus. Não, porque ele tem uma esperança que veio de lá. Ele não aceita essas conversinhas bobas aqui na terra que pode fazer você brecar a vida por não saber entender os planos e projetos que Deus tem na vida. Porque ele tem uma viva esperança que ela vem derramada nos nossos corações e joga tudo aquilo para fora. Credulidade, inimizade, porfia, coisas da carne, e enche da presença do Espírito Santo. Roberto, você estava falando de renúncia, né? É necessário a gente renunciar para a gente, às vezes, avançar no nível espiritual, no nível material, né? Porque a nossa mente, ela nos sabota, né? Porque ela quer fazer a gente ficar na zona de conforto, né? A gente não se esforçar, porque quando você vai pesquisar algo para você evoluir, dá vontade de desistir, né, Renato? E a nossa mente, ela deixa a gente, assim, numa zona que se você não sujeitar ela, isso é também espiritual, é em todas as áreas da vida da gente que Deus criou a gente com essa natureza. A gente também tem que entregar alguma coisa para acontecer outras coisas na vida da gente, né? Com certeza. Paulo, ele vai chegar no final, ele fala assim, combati o bom combate. Aí você vai para a vida dele, que bom combate foi esse? Que bom combate. Você vai lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, ele fala o que aconteceu com ele. Apanhou. É naufrágio, é prisão, é desdeixo, a família deixou, todo mundo abandonou ele, foi açoitado, apedrejado. É o bom combate. É o bom combate da fé. Ele aí passou isso aí. você fala o seguinte, por que acontece, né, de nós massacrar essa carne? Volta lá no jejum, né? Volta no jejum. Aí se torna o quê? O bom combate. Aí Paulo fala assim, ó, não vivo mais eu nessa carne, mas Cristo vive em mim. Porque se nós não vivermos em Cristo, Ele em nós e nós nele, até ele falou que Ele é a videira verdadeira, né? E nós somos os ramos, nós estamos enxertados nele. Se nós não estivermos nele, nós sempre vamos querer gloriar, ser bandeiroso, achoso. Aí eu sou, eu faço, eu tenho destreza, eu posso. E em todos os âmbitos você vai querer ser o tal, e Jesus só está olhando, né? E essa geração jovem aí, como trabalhar esses conceitos com eles, assim, dentro da espiritualidade? Olha, Célio, eu tenho um casal de filhos, né? Eu tenho um menino adolescente, uma menina jovem. A minha menina tem 18, o meu menino tem 13. E é uma luta.
É uma luta. Como foi para os meus pais, né, de lidar, está aqui o Roberto, eu, a minha irmã. Foi muito difícil os meus pais. Meu pai hoje descansa em Vocês apanhavam? Deus. Isso é natural. Isso é natural. Porque A o vara, a próprio Cristo, a palavra falava. Isso é Porque amor. batia só no Roberto. Isso é amor. Não, é que o Ele caçula é aprontava mais e deixava arteiro. para nós. Ele aprontava e deixava para nós. O caçula é mais velho, arteiro, O para. mais velho que leva. Aí O a mais velha é a menina não apanha. Aí pegava eu. Você era o próximo da fila. Era eu. Mas assim, esse desafio, o Célio, o Roberto, todos, né, que nos ouvem, é bem, assim, complicado, não é fácil, tem que ser um negócio bem detalhado e mostrar a palavra. Aquilo que eu aprendi através dos meus pais, dos meus pastores, aquilo que eu aprendi, se eu for aplicar, eu fico sozinho. Ninguém hoje vai aguentar o que eu aguentei dos meus pais, dos meus pastores. Porque era um negócio, assim, severo. Porém, valeu para hoje nós estarmos aqui, eu, os meus irmãos, eu falo aqui dentro da minha casa, né? Eu sei que eu tenho amigos que a família dele era espelho, nós éramos espelho igual, o que acontecia lá acontecia aqui, porque os pais tinham que ali ser mais rígido, mais severo, açoitava com vara. Isso claro que hoje o sistema é até perigoso nós falando, né, algo assim de açoitar com vara, mas isso é Bíblia, né? E fora da Bíblia, eu não vou falar fora da Bíblia, se a palavra fala, né, que o próprio Deus, ele corrige aquele que o ama. Então, o pai que o ama corrige, né? E não apartar a sapiência disso, para não apartar a vara dos filhos. Porque mudou muito que eu vi um obreiro falando que ele era do tempo que não podia usar nem sabonete, cara. Eu acredito nisso, que tudo era vaidade, então era algo muito fundamentalismo, né? Doutrina de homens, que isso cai por terra. Mas assim, o que eu quero trazer? Hoje, o direcionamento da palavra ainda vale. Amém. Glória a O Deus. direcionamento na palavra ainda vale. Para os pequenos, adolescentes e os jovens, na palavra. Outra coisa, ainda existe, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Nós temos que tomar muito cuidado. O relativismo, né? O relativismo. Relativizar o que Deus já colocou como base, né? Toda base onde é mexida, né? Um prédio mexido em base, lá na frente vai ver que o seu pilar mestre ali foi... O nada a ver, Roberto, são as pequenas brechas que nós falamos assim, isso não tem nada a ver. Mas são as raposinhas, né, que entram nas pequenas brechas. E o próprio Cantares vai falar, né, que a vinha já tem flor e as raposinhas entraram porque tinha brecha. E um detalhe, as raposinhas vê brecha, não tem nada a ver, entra as raposinhas, os dardos inflamados. Entrou, ela cresce dentro da vinha. Cresceu para tirar, meu irmão. Ela vai proliferar, vai crescer, vai ter... Aí vira uma cratera e é um desastre. Muito bem colocado. Pequenas ações relativizada. Diz que ninguém erra em erros monstruosos, né? A gente não tropeça em montanha, tropeça em montinho, né? Que pena que o nosso horário já está indo finalmente, infelizmente. Mas a gente coloca aqui, missionária Edna, se você fosse fazer um trajeto desses mais de 40 anos de ministério, levando a palavra, vivendo essa essência, esse impacto que foi lá nesse teu chamado com Cristo, onde teve o símbolo
sobrenatural através do teu irmão que te contagiou. Isso veio para dentro do teu lar. O teu lar foi contagiado. Depois nosso pai, né, dorme no Senhor hoje, mas foi transformado e o lar restaurado, família vindo e hoje veio colhendo frutos. Qual que é essa, se eu fosse dar um resumo para que a audiência entenda um pouco essa missão, porque muitos acham que o trabalho missionário é aquele que muitos colocam em redes sociais, muitos colocam, faz isso, aquilo, outro, mas o dia a dia com Deus. Então, qual que é esse concluir dessa trajetória até aqui, né? Já são 18 anos que Deus levou o nosso pai, o teu esposo, e a senhora mantém vivo esse chamado também de pastoreio, que hoje é um desafio também que a senhora está tendo aqui no Campo de Presidente Prudente, nesses 3 bairros novos aqui, né? No Vida Nova Pacaembu, né? É um bairro onde está começando, mais de 5 anos aí, e a senhora está tendo esse privilégio de colher alguns frutos daquilo que Deus prometeu lá para trás, através de também algumas visões que Deus foi usando, vasos e talentos, enfim. Fala essa trajetória para a gente ir concluindo, que pena finalmente, e já deixar uma próxima prosa aqui, né, Célio? Isso. Que tem muito a falar e Nossa. o pastor Renato também muito a contribuir com a gente. Nós temos o seguinte, aquela sede que lá veio da fonte que é Jesus, do início, que ele entrou na minha vida, e eu vi tantos resultados de vitória, não dá para parar, não tem, a conclusão é seguir, não vai ter uma conclusão, porque o que ele deu para mim, eu quero hoje passar. Transbordar. Aí chega naquele ponto que Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira. Por que bom combate? Os filhos da fé que surgem por aí, meu Deus, chegamos lá nesse bairro, um lar. Hoje você vê a pessoa chegar em mim, o casal, 4 anos de libertação. Menino, ele vivia na vida do crime e hoje ele é uma bênção e muitos. Que alegria supera isso? Fala para mim. O sofrimento de não ter, de ter problema, de até apanhar, né? Como as crianças falam. Isso aí, nós, como diz, leva de letra, porque não tem, isso aí nem compara com aquilo que o Senhor retorna para a gente de bênçãos, desse porte, de ver famílias restauradas. Tem hora que eu falo assim, Jesus, eu tenho que ir para casa dormir, né? Mas é assim, vem aqui, vai ali, a senhora ainda consegue fazer, vamos fazer uma campanha, estamos fazendo uma campanha essa semana, uma irmã me chamou, meu Deus, 1h da manhã você cantando, 7 hinos de louvor, eu falei, ô Jesus, amém, vamos lá. Se o Senhor pede, vai ter resultado. E já estou vendo resultados de vitória. E aí não tem como parar. Concluir só lá na eternidade, porque aqui é fazer. Não tem chance de falar assim, agora já fiz o que tinha que fazer. Não, misericórdia. É a água viva, né? Aquela água do poço que a mulher bebeu. Sai do trono e passa pela casa do Senhor, ele disse. Então, sai da morada do Altíssimo e passa dentro da casa do Senhor, dentro da nossa vida, e tira aquilo que parece que está trazendo um susto, uma tragédia da última hora. Começa a surgir a luz, que diz a Bíblia que por esse pacto que Deus fez com Davi, de dar uma lâmpada para ele, não teve tragédia na casa de Davi, devido à lâmpada que Deus deu. E Jesus deu a lâmpada para nós qual? A luz que é ele. Ele falou, eu vim para que o homem não anda nas trevas, mas tenha a luz da vida, que é Jesus. O que ninguém pode fazer, ele faz. Se você que está nos ouvindo nunca teve essa experiência, faça. É a hora. Chegou a oportunidade. Eu quero ver daqui uns dias. Você vai procurar nós e falar, olha, aconteceu um milagre lá.
não sei, eu senti vontade de chegar mais a Deus. É lá de cima que vem, ninguém barra o que vem de lá. Maravilha, que pena o horário fim do. Vamos só aplicar o quadro final? Pode ser? Você autoriza, diretor? Manda. Ó, a gente tem um quadro aqui chamado choque de consciência, ou seja, bateu aquilo, foi um divisor de águas, antes e depois. Qual seria o teu rei? E depois a missionária. Qual foi o momento que você teve assim, um trajeto de vida, seja pessoal, profissional ou espiritual, que foi aquele luz, poxa, eu tava agindo de um jeito, mudou e agora tô agindo de outra forma. Qual que foi esse choque de consciência nesse trajeto de vida aí que você pode compartilhar com a nossa audiência? Olha, existe vários. Choque direto. Existe vários choques Sim. que direcionam nós, mudando o percurso, existe vários. Mas no momento que um desses, né, desse choque de consciência foi provar do que Deus pode fazer, do que Deus fez algo extraordinário, milagre na minha vida, mudando o percurso de uma forma extraordinária. Que outra hora nós podemos, né, voltar outra hora para contar esse milagre, que é na minha vida pessoal, né, junto com o meu cônjuge, foi algo que só Deus explica. E eu só tenho que agradecer, né? Só tenho que agradecer, Que benção. agradecer. Maravilha. Missionária, fala esse momento. O choque foi o dia que eu recebi o convite, o pastor Samuel me levando ali na Vida Nova Pacaembu, estava o primeiro condomínio só feito as casas, e ele falou, chegou lá numa avenida, numa rua, e falou, a irmã Isildinha estava também, falou, irmã Edna, a senhora aceita vir para cá? Nós estamos no início de pandemia, a senhora aceita vir fazer um trabalho aqui de evangelizar, mas tem que usar máscara, mas a senhora aceita vir para cá? Eu falei, isso aqui tá minha cara. Eu tô parecida a toda a vida, minha chamada se enquadra aqui dentro. E no outro dia de manhã eu estava ali, e hoje nós começamos na rua e ver. Então foi assim um choque de consciência, porque mudou o trajetório, mudou. Eu às vezes viajo para lá, que eu moro aqui aqui no Campus 2, e para lá, eu às vezes vou 2 vezes ao dia, lá na Vida Nova Pacaembu, de frente à chácara do Imoplan, e Deus tem estado com a gente de uma forma assim, foi um choque de consciência que eu não esperava ainda, que o Senhor tinha essa tamanha evangelismo naquele lugar e a obra que ele tem executado ali através, não que somos, mas ele é. Ele pode. Roberto, fechando aí, pelo seu olhar, você falou assim, vai rapidinho, né? É muita honra estar aqui com esse pessoal que são um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Você que nos assiste tem um hino da harpa cristã que fala exatamente isso. Um dos tais. Ali, para você que não está entendendo, essa música, esse louvor, esse hino, diz que aquele que entende o chamado vai ser um dos tais no dia do arrebatamento. E tá aqui um dos tais, amém? Aquele tal que andava com Cristo. E eu não tenho, assim, nada que me iluda de assim, prazer maior, a não ser ver essas famílias que seguem a gente na oração, esse povo que nos conhece, que muitos vêm até a gente e falam, recebi um milagre aquele dia. Não tem. Isso daí vale tudo. Então já aproveita essa câmera aqui, ó. Olha para essa câmera aqui, deixa um recado para todos esses que entendem esse chamado que Deus presenteou a senhora. E se fosse olhar no olho de uma pessoa dessas que se apresenta, qual que é o recado? Que daí vai dar um recado para todos. Uma luz de esperança, que seria.
E já estou finalizando, diretor. Eu quero dizer a todos, vai pelo simples, que é a palavra, pelo caminho da oração, da humilhação nos pés do Senhor. Igual aquela mulher, tá tudo bem? O filho estava morto, mas guardado lá no quarto que ela tinha executado o trabalho para o homem de Deus. E ali ela tinha uma bagagem tremenda para as horas difíceis. Tá tudo bem, porque ela tinha confiança que aquela pessoa que tinha prometido ia resolver. Aquele que prometeu não é homem para que minta, para que falha. Irmã, é agora, no meio das turbulências da vida, que Deus vai chegar com um milagre para você. Não desista nunca dos teus filhos, daqueles que Deus confiou nas tuas mãos. Com certeza, você muito em breve vai contar o extraordinário, o sobrenatural. Vai bater na tua porta, porque as bênçãos corre atrás. Segue aqueles que crerem e que confessa o nome de Jesus como soberano, como ele é. Amém? Deus Amém. abençoe. Renato também. Pastor Renato, meu mano Renato. Olha para aquela câmera, dá uma luz de esperança aí, uma mensagem que possa reativar. Porque eu volto a reforçar, essa audiência nossa, tem muitos jovens que nos assistem. E é importante acender a luz de esperança novamente de muitas pessoas que acham que estão com ela apagada. Você que está nos ouvindo, existe uma música que fala assim, ó, nem tudo está perdido em tua vida, existe ainda um caminho, uma saída, em meio à escuridão há uma luz, uma fonte que jorra lá da cruz, é Jesus, o amigo verdadeiro, a paz que o mundo inteiro jamais pode te dar. É Jesus, o nome precioso, o nome poderoso, por ele é só chamar. Chame por ele, ele sempre estará ao seu lado para te ouvir e te atender. Boa. Roberto, nós somos o que nós comemos, né? O que nós pensamos, né? E Jesus falou assim, não só de pão viverá o homem, né? De toda palavra que sai da boca de Deus. Maravilha. É Amém. Bom, hoje a gente entendeu que a fé não é fuga, é resistência. A fé da missionária Edna Felito é o retrato de uma mulher que venceu o inferno com joelhos no chão e uma Bíblia nas mãos. Da dor de um casamento destruído ao consolo do Espírito Santo. Do silêncio das madrugadas às vozes restauradas de uma família inteira. Missionária, obrigado por lembrar que Cristo ainda transforma histórias e que o jejum ainda tem poder e que a oração ainda move o céu. Para você que nos acompanha, a promessa pode até demorar, mas o propósito nunca se perde. Esse foi o Consciência Pod com Linhas Consciente, onde a fé encontra a razão e a dor se torna missão. Mais uma vez eu te agradeço por estar aqui. Eu vou justificar mais uma vez a ausência da minha irmã. Meu cunhado teve um pequeno acidente e nesse exato momento ele passou por cirurgia. Era para ela também estar aqui, para a gente falar sobre esse trajeto missionário que dentro de nossa casa a gente viveu e vive até hoje, exemplo prático que o evangelho muda, é a boa notícia que muda a vida de muitos. Está aqui a nossa missionária Edna, que eu tenho o prazer de chamá-la de mãe, ao qual Deus presenteou, e é uma honra poder compartilhar esse conteúdo. Para você que nos assiste, curta, comenta, compartilhe, e tem alguém agora precisando dessa mensagem. Porque uma palavra, um momento aqui, vai tocar em vidas. E eu queria encerrar esse momento. A senhora faz uma oração para essa audiência? Pode ser? Deus. Amém. Faz essa oração, porque daí faz jus a esse momento tão nobre que nós estamos podendo compartilhar com vários. Porque um corte desse aqui pode ser milhões. Amém. Por que não? Porque já tivemos um corte aqui viral, né, o diretor? E tomara que alcance também vidas e vidas
levando a palavra que move e dá sentido para a eternidade. Não despreze a oração, nós não desprezamos e cremos. Agora é a hora de pedir a Ele. Senhor nosso grande e eterno Pai, quero te agradecer, Senhor, nesse momento, por essa oportunidade de levar, Senhor, com essa tecnologia de hoje, com uma facilidade a mais, de entrar, Senhor, em lar longínquo, aonde vidas estão pedindo por socorro, e o Senhor é o socorro presente na hora difícil, na hora da angústia, e eu creio, Senhor, num renovo, Pai, nesses que estão ouvindo, aqueles que ainda vão ouvir, pois, Senhor, oração não tem tempo de validade, a oração, Pai, fica no teu trono e tu responderá elas com propósito de salvação e de bênçãos para todos, em o nome de Jesus. Amém. 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 Mais uma vez, curta, comenta, compartilhe. Desde já, agradeço mais uma vez a presença de todos. E vamos encerrar com a célebre palavra boa. Curta, comenta, compartilhe. Obrigado. Que esse conteúdo sempre tem alguém precisando. Consciente, você entra e sai e não fica refém de nada. Boa! 1, 2, 3. Boa!